O senador Flávio Bolsonaro conseguiu, nesta terça-feira, uma vitória em Washington na tentativa de mudar o rumo das conversas em relação aos problemas de sua pré-campanha aqui no Brasil. Os registros com o presidente Donald Trump foram feitos no meio da tarde de hoje no Salão Oval da Casa Branca. São duas fotos, uma apenas com o senador Flávio Bolsonaro e o presidente sentado na mesa principal, ali no principal ponto da Casa Branca. Outra foto com mais gente. Aparecem o irmão do senador, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, e o jornalista Paulo Figueiredo. Ambos moram nos Estados Unidos e mantêm relações com integrantes do governo americano. Segundo o senador, ele teve oportunidade de falar com Trump sobre combate a facções criminosas, tarifas e minerais críticos. A Casa Branca ainda não emitiu qualquer nota sobre esse encontro. Qual será o peso dessa conversa para fazer a campanha de Flávio Bolsonaro afastar o impacto das revelações de proximidade entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro? Houve queda nas pesquisas eleitorais, questionamento de alguns apoios. Por isso, começamos esta edição indo direto a Washington para conversar com a correspondente Priscila Yazbek. Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. Márcio, como era esperado, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, tratou sobre alguns temas como, por exemplo, o crime organizado, e ele disse que, diferentemente do presidente Lula, ele defendeu que organizações como o PCC e o Comando Vermelho sejam classificadas como organizações terroristas. Quando o presidente Lula se encontrou com o presidente Donald Trump, e esse foi um assunto ali que trouxe algumas discordâncias, já que o governo brasileiro enxerga que classificar esses grupos criminosos como facções terroristas é algo que invade e acaba trazendo questões relacionadas à soberania brasileira. E aí Flávio Bolsonaro falou que defende que esses grupos sejam classificados como grupos terroristas. Ele começou inclusive essa declaração falando sobre como foi esse encontro, falando sobre esse tema. Além disso, ele também disse que a conversa que ele chegou à Casa Branca às 15 horas da tarde aqui do horário local, deixou o local às 4h40, inclusive antes a gente chegou a perguntar para Paulo Figueiredo se esse seria o período todo do encontro com Donald Trump, já que a previsão era de uma reunião mais rápida com Donald Trump, e eles evitaram dizer, mas eles quiseram falar sobre esse período todo em que ele permaneceu na Casa Branca, mas isso não quer dizer exatamente que foi esse o período exato da reunião. Ele também falou sobre o fato de o presidente Donald Trump ter separado um tempo para recebê-lo, mesmo diante do conflito no Oriente Médio, mesmo diante da guerra no Irã. Ele falou que isso mostra um prestígio não pessoal dele, mas do Brasil, que ainda existe, apesar do governo Lula, foram as palavras usadas por Flávio Bolsonaro. Ele também ressaltou que nunca antes um pré-candidato à presidência do Brasil tinha sido recebido pelo governo americano, pelo presidente americano, e ele falou que ele foi recebido com enorme cordialidade e disse que a primeira coisa que Donald Trump perguntou foi sobre o seu pai, sobre Jair Bolsonaro, sobre suas condições, sobre as condições da prisão e como ele está e como a família tem lidado com tudo isso. Flávio Bolsonaro também falou sobre as eleições. Ele falou que ao longo do encontro expressou ao presidente Donald Trump a diferença gritante que haverá entre um governo Flávio Bolsonaro e o governo Lula. Ele disse que, em vez de alinhamentos ideológicos, que o Brasil precisa de parcerias estratégicas, mas quando ele foi questionado por jornalistas sobre a crise que ele enfrenta no Brasil depois da divulgação dos áudios entre ele e Daniel Vorcaro, do Banco Master, ele falou que a campanha eleitoral tem altos e baixos, e ele falou que é uma campanha difícil, mas que ele está convicto que vai ganhar. E ele também falou que algumas pesquisas mostram empate técnico, mas que apesar de ser uma disputa, uma corrida muito disputada, que ele tem convicção de que ele vai ganhar. Ele falou que Donald Trump não fez uma declaração de apoio a ele, como não deve ser. E aí ele falou sobre interferência, supostamente, que Joe Biden fez em eleições passadas. Só para finalizar, Márcio, também ele falou sobre, eu perguntei para o senador sobre se o fato de ele ter vindo aos Estados Unidos seria uma forma de ele tentar desvirtuar o desgaste causado pelo áudio a Daniel Vorcaro. E, inclusive, falei para ele que essa é uma hipótese que foi levantada, inclusive, por integrantes do governo Lula com quem eu conversei e que disseram que quando ele voltar ao Brasil, ele vai ter que lidar com esse tipo de questão e vai ter que explicar esses áudios. E aí ele falou que quem tem que explicar a ligação com o Banco Master seria o governo Lula. A gente vai ouvir agora o que ele disse.
O governo Lula diz que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Vorcaro. E eles disseram que o senhor voltando com foto ou não com Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi, de fato, uma tentativa de desvirtuar o foco, essa viagem nos Estados Unidos? De forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tinha absolutamente nada a esconder, por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda. Os analistas Jussara Soares e Caio Junqueira já aparecem na tela para falar sobre esse encontro. Jussara, começo com você. Boa noite. Ontem você tinha trazido aqui no Prime Time que Flávio Bolsonaro falaria sobre facções criminosas na reunião com Trump. E isso realmente aconteceu. Até que ponto ele consegue usar esse tópico, o tópico segurança pública, para reanimar a própria campanha à presidência? Jussara. Oi, Márcio, boa noite para você, Caio e a todos que estão aqui conosco hoje. Márcio, a questão da segurança pública, essa vai ser uma pauta que Flávio Bolsonaro vai explorar muito, porque sabe que no confronto direto com o presidente Lula, a ideia dele é justamente tocar nesse assunto que é o mais frágil da gestão petista. Então, essa é a questão. Quando ele chega na Casa Branca, nesse encontro com Donald Trump, recebido no gabinete presidencial, e fala que pedindo a equiparação de organizações criminosas a organizações terroristas, as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, é neste sentido de falar para o público interno aqui. O que ele quer dizer é que ele terá uma atuação mais dura, mais linha dura e, claro, que é algo que a gestão de Trump também defende, que é essa equiparação das facções com organizações terroristas. Então, Flávio Bolsonaro está aproveitando esse encontro, que até o último momento tinha dúvida se ocorreria ou não, ele está aproveitando esse gesto para tentar sair dessa crise causada pelos contatos dele com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e aí voltar a reagir nas pesquisas. Mas antes de reagir nas pesquisas, ele precisa ter o apoio da própria militância. Por aí que passa a estratégia de Flávio Bolsonaro. Eu chamo a atenção aqui também para essas declarações de Flávio Bolsonaro logo depois desse encontro com o Donald Trump. Ele diz que que vai ter um alinhamento estratégico, que não será ideológico. Ao mesmo tempo, ele acaba agradecendo o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, e o empresário Paulo Figueiredo, por ter articulado este encontro. Mas aqui, Márcio, tem um ponto em questão. Há uma crítica, basicamente, que o governo Lula acaba fazendo justamente da atuação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. O governo Lula acaba citando com muita frequência a presença desses dois lá nos Estados Unidos, inclusive para aplicação das tarifas. E aí, quando questionado sobre isso, Flávio Bolsonaro diz que no eventual governo dele isso não vai precisar, porque vai rediscutir essa questão comercial com os Estados Unidos. Então, Flávio Bolsonaro aproveita, foi uma breve reunião, a gente não sabe exatamente quanto tempo foi de reunião, mas ele sai de lá com o que ele queria, para o que o Flávio Bolsonaro precisava neste momento, que era uma foto ao lado de Donald Trump. E o recado eles têm sim, o bolsonarismo tem acesso à Casa Branca, que é algo que sempre o governo Lula coloca em questão. Eles têm contatos, mas qual é o acesso? Hoje, Flávio Bolsonaro sai de lá com o recado de que o acesso é direto com Donald Trump. E isso fica claro, né, Caio? O senador Flávio Bolsonaro queria um fato novo, precisava de um fato novo frente a tudo que está enfrentando aqui no Brasil nas últimas semanas, das revelações com Daniel Vorcaro. Até que ponto, a pergunta é semelhante à da Jussara, Caio, até que ponto isso muda o panorama da corrida eleitoral? Vamos lá, Márcio, boa noite, Jussara, boa noite a todos. Márcio, dá um respiro, né? Vamos lembrar que amanhã, quarta-feira, já se vão 2 semanas aí em que o Flávio Bolsonaro tiveram aqueles áudios vazados e a campanha entrou numa crise com troca de marqueteiro, troca da comunicação, troca de equipe, e ela ainda está nessa crise hoje, inclusive ele tendo lá em Washington de responder. Agora, isso não significa que ele tenha conseguido construir e conseguiu construir uma agenda positiva, um respiro, um fôlego em meio a essa crise. E, de fato, você conseguir tirar uma foto com o presidente dos Estados Unidos, maior potência mundial, entregar a informação que a gente tem é que foi uma conversa relativamente rápida,
e que eles entregaram ali alguns documentos e depois já saíram, né? Que não foi uma conversa de mais de uma hora, uma conversa muito longa, mas ainda assim conseguiram criar uma agenda positiva em meio à maior crise dessa pré-campanha. Agora, daí, para isso ser determinante para uma eleição, é muito difícil, né? São outras questões, a eleição ainda tem meses pela frente, muito ainda está por acontecer. Mas, considerando a situação que era ontem, que tinha até uma imprevisibilidade, né? A confirmação do encontro foi mais ou menos por volta do meio-dia, 1h, quando a assessora da comunicação da Casa Branca, a Eli Acra, encaminha ali a confirmação de que estava, de fato, sendo aguardado esse encontro. Mas isso foi mais ou menos meio-dia aqui do Brasil, 1h lá nos Estados Unidos. Então conseguiu criar um fato positivo depois de quase 15 dias aí em meio ao tiroteio. Eu queria destacar a declaração que ele faz depois e que o próprio Paulo Figueiredo encaminhou à imprensa. É interessante porque ela trata dos 3 pontos, que são 3 pontos que o presidente Lula há 3 semanas tratou com Trump, mas que mostram ali, como o próprio Flávio Bolsonaro disse hoje na entrevista, como ele se posiciona como uma alternativa ao presidente Lula. Na questão de tarifas, ele defende e diz que defendeu ao presidente Trump um acordo comercial. Na área de minerais críticos, ele diz que defendeu uma parceria estratégica. E também na área de facções ali, ele dá um alinhamento com a Casa Branca, distinto da posição do Palácio do Planalto, do governo Lula. Então, de certa maneira, ele se coloca como uma alternativa real e fala bastante sobre isso, sobre ser uma alternativa, inclusive na declaração que ele fez. Então, de certa maneira, ele consegue dar um respiro em meio à crise, se posicionar como uma alternativa e, claro, esteve lá como candidato, tanto que no própria declaração dele, ele fala que é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos recebe um pré-candidato à presidência. Ele se coloca menos como senador e mais como pré-candidato a presidente da República. Márcio. Muito obrigado, Caio Junqueira. Obrigado também, Jussara Soares, que trouxeram esses grandes desdobramentos políticos que esse encontro ainda pode vir a ter aqui no Brasil. Mas é importante pensar também como a geopolítica pode ser lida nesta conversa entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no estúdio. Lorival, boa noite. Até que ponto esse encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump marca uma mudança de posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil? A gente consegue enxergar isso? Boa noite. Em relação ao Brasil, é mais uma consequência da estratégia que o Donald Trump traçou a partir de agosto do ano passado, que resultou no encontro com o presidente Lula em setembro na Assembleia Geral da ONU. Qual é a estratégia? Retirar o Brasil da órbita da China e colocar o Brasil sob a liderança dos Estados Unidos. Essa é a estratégia para todo o hemisfério ocidental. Lembrando que no segundo semestre do ano passado, a China começou a tracionar de forma ainda mais forte a questão das licenças dos minerais críticos para os Estados Unidos no contexto da negociação das tarifas impostas pelo Donald Trump. O Brasil é o país que está em segundo lugar no ranking das reservas de minerais críticos. Provavelmente, se a gente fizer um mapeamento mais completo, o Brasil vai encostar na China em termos de reservas de minerais críticos. Então, para o Trump é fundamental que o Brasil não seja visto como um país que está na órbita da China, mas que traga uma tranquilidade, uma segurança futura no que diz respeito aos minerais críticos. Então, para o Trump é importante ter um bom relacionamento com o governo brasileiro, seja lá qual for governo, se seja do Lula, se seja do Flávio Bolsonaro. Naquele momento em que ele se aproximou do Lula, ele percebeu que Jair Bolsonaro não tinha chance de ser presidente por causa das questões legais e que o STF não recuaria diante das pressões dele. Pelo contrário, estava só exacerbando a posição e ele estava ferindo o nacionalismo e a soberania brasileira. Então ele recuou daquela posição de apostar tudo no Jair Bolsonaro, exercer pressão sobre o governo e o STF, e aí passou a priorizar uma boa relação com o Brasil. Agora, esse é o aspecto geopolítico, então essa é a decisão geopolítica. No campo ideológico, aí, essa pauta que o Flávio Bolsonaro trouxe é uma pauta bastante positiva para o Donald Trump. Vamos lembrar que
no governo de Jair Bolsonaro, o Brasil tentou reduzir a tarifa externa comum do Mercosul. Foi uma redução pequena, teria sido maior se não fosse a resistência da Argentina. Então, Flávio Bolsonaro tem essa posição em favor de uma negociação muito mais suave com os Estados Unidos em relação a reduzir o protecionismo brasileiro. Então, ele diz, não seriam necessárias tarifas dos Estados Unidos porque nós vamos negociar uma queda das tarifas brasileiras. Esse é um ponto que agrada ao Donald Trump. Segundo ponto, a questão de nomear as organizações criminosas como terroristas. Isso abre um espaço para o Donald Trump fazer uma projeção mais robusta no campo militar, porque quando você fala de enfrentamento de grupos terroristas, você justifica ações militares, seja na área da cooperação militar mais intensa, seja eventualmente em ações militares contra essas organizações. Então, esse é um campo que agrada muito ao presidente Trump. E o campo dos minerais críticos está totalmente aberto, assim como está com relação ao presidente Lula também. Pode ser que Flávio Bolsonaro fizesse um movimento ainda mais brusco de retirar o Brasil da órbita da China. Isso aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, uma certa hostilidade de Jair Bolsonaro com a China, no contexto em que o Brasil estava precisando de vacinas, e esse foi um custo alto que o Brasil pagou por isso, mas era a tendência ideológica. Então aí você vê uma conjunção de fatores ideológicos e geopolíticos. Digamos assim, na relação com Lula é a geopolítica dura e a tentativa de trazer o Brasil para a liderança americana. Com Flávio Bolsonaro, é como se esse movimento geopolítico tivesse uma lubrificação, fosse um movimento mais fácil, mais suave. E qual é esse lubrificante? É a ideologia, é a visão igual que os dois têm em termos ideológicos. Então, o Trump naturalmente prefere o Jair Bolsonaro, mas está pronto para lidar com uma reeleição de Lula. Para ele, a prioridade é não permitir que o Brasil veja a China como única opção e se desgarre, digamos assim, da liderança dos Estados Unidos no hemisfério. Muito obrigado, Lorival Santana.